cá, tá? Nós vamos ver um videozinho aí para vocês acompanharem dessa parte de como o observador, como um instrumento para medir o que está ocorrendo com o elétron, como ele interfere na situação do que está acontecendo, ok? Então veja aí esse videozinho para ver se a gente fixa melhor esse assunto. Depois a gente faz um exercício com cálculo para a turma de tecnológica e biomédica, que pode ser que venha na subjetiva, né? Ok? Mesmo assim eles vão dar a fórmula e tudo, mas nós vamos fazer aqui um exemplo como seria com cálculo. Agora acompanhe bem esse vídeo e depois a gente tira mais algumas observações sobre ele. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê?
E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda, simplesmente... Ok, vestibulando, eu estava aqui acompanhando a telinha. Olha, na verdade aí, na hora que o observador entra, a gente colocou ali um olho, mas na verdade ali seria alguma luz incidindo sobre o elétron para ver em qual das duas fendas ele iria passar. E como nós falamos, o ato de medir interfere no que vai dar. Ok? Então, é exatamente o que a gente estava falando no princípio da incerteza. Se você vai medir o que está ocorrendo ali, você vai medir a posição do elétron, você tem que jogar uma radiação. Ou você joga com um comprimento de onda curto, que tem uma frequência enorme, que tem uma energia enorme, e vai bater nesse elétron e vai interferir nele, ou você joga com um comprimento de onda maior, que tem uma energia com energia menor, e também você não vai saber aí, não vai conhecer bem essa parte aí da sua localização. Então, aqueles dois aspectos que a gente diz. Quando você coloca ou com comprimento de onda pequeno ou com comprimento grande, só o ato de medir interfere. Nesse videozinho que a gente passou, na hora que a gente colocou ali o olho, um observador, seria exatamente uma luz, uma radiação para encontrar o elétron, para bater nele e iluminar o elétron. Mas essa própria radiação, o ato de medir, interfere no fenômeno, interfere, como vocês viram ali no experimento, que ele voltava a se comportar, naquele caso, como partícula. Então, o ato de medir em si, ele interfere. Por isso que Heisenberg colocou essa posição, que você não pode saber com exatidão a velocidade e a posição do elétron no mesmo instante. Você pode saber a posição com a menor incerteza, que acarreta uma maior incerteza para a velocidade, ou você pode conhecer a velocidade com a menor incerteza, que acarreta uma maior dificuldade da sua posição, tá? E nós vamos ver agora um exemplo matematicamente, mas o que você tem que saber é que eu não tenho como conhecer a posição e a velocidade no mundo quântico por conta disso. E na hora que eu vou medir para saber, para tentar explicar o que está ocorrendo, eu interfiro no processo. Foi como vocês viram aí no videozinho, no experimento, ok? Então, o princípio da incerteza diz exatamente isso, que você não pode conhecer com exatidão a posição e a velocidade do elétron. Você pode ter uma maior certeza da posição que coincide com a menor incerteza da velocidade. Ou você pode ter uma maior certeza da velocidade dele e aí você vai ter uma menor incerteza da posição onde ele está. Ou seja, se no mundo de hoje, no universo de hoje, você não pode conhecer a posição e a velocidade exata do que está acontecendo agora, como é que você vai prever as situações do futuro? Então, o que existe, na verdade, é uma probabilidade do que pode ocorrer e é para esse caminho que está correndo a física quântica. Ok? Então, nós vamos fazer agora um exemplo aí com o número, olha aí na telinha, para o vestibulando aí tecnológico e biométrica, lembrar de usar essa fórmula. A incerteza da medida da velocidade de uma partícula é ΔV igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Sendo a constante de Planck, todo mundo sabe o valor da constante de Planck, 3 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. A constante de Planck está dada. Determina a incerteza da posição X nos casos. Aí ele quer para um elétron e para uma bolinha de ping-pong. Então vou repetir, essa aula ainda não está no vídeo, né? Está sendo ao vivo, só daqui uns dias que você vai ter lá no nosso blog. Então vamos acompanhar aí de novo a leitura. A incerteza na medida da velocidade V de uma partícula é ΔV 3 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Sendo H 6,66 vezes 10 a menos 34 joules segundo, a constante de Planck, determine a incerteza ΔX na medida da posição X no caso. A partícula de um elétron, aí deu a massa do elétron, e a partícula sendo uma bolinha de ping-pong. Então vamos ver o que ocorre nesses dois casos, tá? Os cálculos a gente não vai levar em conta, né? Isso é só conta matemática simples. Quem tiver dúvida, rever depois isso, né? No blog, passa, repete, tira dúvida com o professor, com o colega que ainda tem tempo, tá? Então a fórmula é dada no vestibular. Tá aqui, o produto da incerteza vezes a quantidade de movimento tem que ser maior ou igual que essa constante aqui, a constante de Planck sobre 4π, né? Então vocês sabem que ΔQ, a parte aqui de quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então é só substituir. Ele quer ΔX, é só substituir. H é uma constante, 4π é uma constante, a massa do elétron ele deu, a velocidade do elétron ele deu. Então substituindo aqui na equação, eu vou achar aqui a posição para o elétron. A ΔX vai ser
maior ou igual que 0,193 metros, ok? Para a bolinha de ping-pong, usando a mesma equação, substituindo os valores, o H é sempre a constante, é dada no vestibular, essa equação é dada no vestibular, a massa da bolinha de ping-pong ele deu, a velocidade da bolinha de ping-pong ele deu. Aí você encontrou a posição da bolinha de ping-pong. Ora, observe que substituindo, eu não vou me preocupar com essa fórmula que ela é dada, tá? No vestibular a fórmula é dada, ok? Mas observe aí, vestibulando, que se você... como a fórmula vem no vestibular, tá? Ele quer o ΔX, ele deu a quantidade, o H é uma constante, é dado, π é uma constante. Então, quando você substituir os cálculos, tá? Você vai encontrar aí o valor para o elétron 0,193 metros, ok? Se você fizer para a bolinha de ping-pong, olha a incerteza da posição, 10 a menos 31 metros. Então, observe que para o tamanho da bolinha de ping-pong, e para um objeto clássico, você sabe a velocidade da bolinha de ping-pong e você sabe a posição, porque você está vendo a bolinha. Então, se você descobrir a velocidade de uma bolinha de ping-pong, você também pode descobrir a sua posição, porque a incerteza na posição é de 10 a menos 31 metros, ou seja, se você dizer que ela está na posição 40, a incerteza dela não está é 0,0000031,059, ou seja, a incerteza é tão pequena que você pode ter certeza que ela está naquele local, ok, vestibulando? Desculpa aí o termo, mas para a gente entender. A incerteza da bolinha de ping-pong é tão pequena, é 0,00031,0, que você pode dizer que a bolinha está naquela posição. Ela está com a velocidade de 3 vezes 10 a menos 2, como foi dado, e ela está, por exemplo, lá na posição do seu quarto, que você está vendo a bolinha lá. Agora, para um elétron, o elétron é uma partícula subatômica, você nem vê o elétron. Aí, ó, se você achar a velocidade no experimento do elétron, que a velocidade dele é 3 vezes 10 a menos 2, como ele deu, a incerteza da posição dele é de 0,0193 metros. Então, para um elétron, comparando o tamanho do elétron, que é menor do que isso aqui é um valor, uma distância muito grande para saber onde está o elétron, já que ele é pequeno demais. Ou seja, a indeterminação aqui, a incerteza da posição do elétron, nesse caso aqui, é enorme, porque o elétron é uma partícula subatômica, e você está tendo aqui, ó, 0,193 metros, tá certo? Então, você está tendo aqui em torno aí de 20 centímetros, tá certo? 0,19, você teria aqui 20 centímetros, né? 0,1 metro, 19,3 centímetros aí, tá certo? Você teria aí para um objeto que você não vê. Então, para um elétron, se você sabe uma velocidade com uma certa posição, você vai ter uma incerteza na sua posição ΔX. Então, você não consegue determinar uma velocidade certa e uma posição certa. Na hora que você melhora a velocidade, você piora a posição em que o elétron está. Então é isso que o princípio da incerteza quer dizer. Olha o que eu coloquei aqui no final para vocês. Acompanha aí, vestibulando. Para a bolinha de ping-pong, a incerteza mínima da posição é 5,9 vezes 10 a menos 31 metros, sendo totalmente desprezível quando comparada com as dimensões da bolinha. O mesmo não acontece com os elétrons, daí a importância do princípio da incerteza na escala atômica, tá? Então vou repetir, ó. Para a bolinha de ping-pong, a incerteza da posição é 0,0000, ou seja, você sabe onde está a bolinha de ping-pong, mas é totalmente desprezível quando comparada com a dimensão da bolinha. O mesmo não acontece com o elétron, daí a importância do princípio da incerteza na escala atômica. Ou seja, você viu que se um elétron, você detectou que a velocidade dele é aproximadamente 3 vezes 10 a menos 2, a posição dele você vai estar ali em torno de 20 centímetros. Ou ele está aqui ou 20 centímetros depois ali. Ou seja, ele está para o tamanho do elétron, isso aqui é uma incerteza enorme da sua posição, ok, vestibulando? Então, é isso aí que, ó, para cá, é isso aí que você tem que gravar com relação ao princípio, tá? Incerteza. Então, nós vamos fechar isso com a frase que eu coloquei lá no início, ó. Acompanhe na telinha agora. O princípio da incerteza de Heisenberg, tá? É impossível conhecer simultaneamente e com exatidão
a posição e o momento da partícula. É impossível conhecer simultaneamente e com exatidão a posição e a velocidade, o momento, a quantidade de movimento de uma partícula. Ok, vestibulando?